Você já parou para pensar em quantas vezes o Instagram mudou o layout do seu aplicativo? O lugar dos botões, a posição do menu, como encontrar a ferramenta que posta foto, que posta vídeo, que posta stories? Por que ele faz isso? Vamos descobrir mais nesse podcast. Então, hoje eu vim falar algumas mudanças que o Instagram teve em toda a sua jornada e que foram extremamente importantes para ela continuar sendo uma das maiores redes sociais aí do mundo, né? E são pequenas mudanças no design do produto, mas que surtiram extremamente bem, né? Com muito efeito em todo o resultado, na quantidade de usuários e como continuou sendo uma das maiores até hoje. É bem visível assim, que existem redes sociais que nascem, né, e algumas que vão sumindo e decaindo, como aconteceu com algumas já. E essas que continuam até hoje, com certeza estão aí até hoje porque tiveram essas atualizações, essas mudanças no design do produto que foram acompanhando, né, a jornada e para não cair no esquecimento, a rede social e tal. O Instagram ele foi criado em 2010 já, né? A criação dele já teve essa ideia de, eu não sei exatamente no primeiro protótipo, mas quando ele foi lançado, ele já tinha essa ideia de ser uma rede social de imagens, né? De como se fosse uma galeria para a pessoa postar imagens, as pessoas comentarem sobre ela, sempre com um objetivo bem claro de não ter as imagens muito trabalhadas, né? Serem imagens mais pessoais, mais limpas. E é interessante saber que desde quando foi criado até agora tem essa mesma ideia, né? Esse mesmo objetivo. Inclusive, como a gente vai falar de design de produto, a gente tem que pensar muito no layout, né? Que isso que é basicamente o que o usuário vê, que a gente está acostumado a enxergar, né? Que é toda essa parte do menu, ali como funciona o feed e tal. Lá em 2016 teve a primeira grande alteração no layout do Instagram. Não sei se vocês lembram da primeira versão, antes de 2016, que era, basicamente você tinha um menuzinho, né? E daí tinha já as mesmas opções que tinha até um tempo atrás, né? Que era basicamente o primeiro botão para você voltar para a home, lembrando que você pode, acho que, ir no nosso artigo para ver as imagens vão estar listadas lá. Vai ter o botãozinho de pesquisa, né? Vai ter o botão central, que era o mais destacado, que você podia postar a sua foto, inclusive até pouco tempo era assim também. O botão de curtida, né, para você ver ali os que foram curtidos, as últimas ações no teu perfil, e o último botãozinho que era o próprio perfil. Isso eu estou falando no rodapé inferior ali do layout, né? Uma coisa que eu lembro que fazia muito sucesso nessa época desse primeiro layout aí eram os filtros, né? Tanto que se você pega alguns perfis, não sei se já por algum motivo foram pesquisar, eu já fui pesquisar assim, não por stalkear ninguém, né? Não me levem a mal, né? Mas vou pesquisar lá uma empresa, eu quero ver como que ela postava. A gente fez isso, inclusive tem um podcast que fala sobre a Heineken, os posts da Heineken. Se ficar curioso, pode procurar aí que tem um podcast que fala sobre isso. Eu voltei até o primeiro post da Heineken no Instagram. E da Heineken eu não me lembro exatamente, mas acho que da Heineken também usava bastante filtro. Mas a maioria da galera que era os new users lá do Instagram bem no começo, não é nem new user, a gente mesmo, acho que todo mundo aqui que tinha Instagram no começo usava muito filtro, né? Todas as fotos tinham que ter filtro, tinha que ter lá um efeito, esse era o grande pulo do gato. E você percebe que hoje continua tendo os filtros, mas são pouco utilizados, né? É muito mais foto no filtro, foto mais natural, né? Eles também revolucionaram a questão dos filtros, né? Que hoje em dia não tem só filtro de cor, né? Você pode ver que tem vários tipos de filtro, então, inclusive até para a própria publicidade, né? Você vê muitas empresas criando filtros ali com a marquinha, enfim. É interessante também ver como eles evoluíram isso, né? Então, em 2016 teve essa primeira mudança onde esse layout azul, né, que tinha anteriormente, virou o atual, que é o branco, né? E teve algumas pequenas mudanças também em relação a toda a arquitetura das informações, mas teve uma que eu acho que foi a mais, em 2016 foi a mais evidente e mais forte, que foi a questão da chegada dos stories, né? Não tinha stories até então. E eu queria perguntar para vocês sabem
o porquê o Instagram colocou uma ferramenta de Stories, sendo que o objetivo dela principal era sempre ter essa ideia de galeria, de imagens, de você poder publicar suas imagens. O Stories até então era uma novidade, né? Ou pelo menos talvez era uma novidade, porque tem muitas pessoas que dizem que o Instagram copiou de outro lugar, mas você sabe o real motivo do Instagram ter criado os Stories? Tem um boato que era porque ele queria comprar o Snapchat, mas não conseguiu, né? Aí ele acabou incorporando. Exatamente. Desde a criação do próprio Instagram, lá em 2010, 11, 12, o Mark Zuckerberg já tentava comprar o Snapchat, porque ele sabia. Em 2012 o Snapchat tinha 10 usuários, mas ele já tinha a previsão que o Snapchat ia crescer, e ele tinha o Snapchat era bem diferente do Instagram, né? Ele tinha essa questão de stories, ele foi, acho que, o pioneiro, né, nessa questão. E lá em 2016 rolou uma explosão do Snapchat, não sei se vocês lembram, em 2016, que todo mundo estava usando e era uma febre. E o Mark Zuckerberg não conseguiu comprar, ele ofereceu 3 bilhões para comprar o Snapchat, o CEO da Snapchat não quis vender, e se fudeu, né, porque hoje está bem abaixo, né, abaixo dos usuários. E foi um negócio assim, tipo, 30% da América Latina lá estava usando o Snapchat, era um negócio muito, muito explosivo na hora. E o Instagram, tanto o Instagram quanto o Facebook se sentiram ameaçados, né, porque o Instagram nessa época já tinha tipo 500 milhões de usuários. E o Snapchat estava subindo, assim, já estava alcançando quase 2 milhões assim, de usuários no mesmo dia, sabe? Usando, né, o aplicativo no mesmo dia. E daí eles implementaram os stories para combater esse crescimento exorbitante do Snapchat, né? Então a gente vê que deu muito certo, né? Porque o Snapchat ele conseguiu basicamente equiparar, né, o crescimento do Snapchat, que estava maior na época, já tinha ganhado do Twitter, inclusive. E ele conseguiu, através dos stories, fazer isso. Inclusive, ele fez uma mudança que é sutil, mas eu acho que essa que é a ideia do podcast, é falar sobre essas sutis, mas que são muito importantes para o Instagram, de fato, continuar, né, vivo até hoje, que foi a questão deles trocarem. Eles tinham basicamente um menu superior onde tinha a logo e o ícone de conversa que tem até hoje, né, que é aquela cartinha, sabe? E eles trocaram e colocaram uma câmerazinha bem no canto superior esquerdo, que é essa câmerazinha quando você tinha a facilidade de colocar um stories, né? Que você só clicava ali em qualquer parte do feed que você esteja, você tinha essa opção de clicar naquela câmerazinha, que é essa aqui, e mandar um stories. Então, basicamente, com essa manobra que eles fizeram, eles conseguiram equiparar ao aumento do Snapchat e conseguir se manter no mercado conseguindo com outras novidades, e, enfim, com a ajuda obviamente, de toda a equipe ali do Mark ali, para continuar crescendo na rede social e ultrapassar o Snapchat, que foi isso, na época ele era o grande concorrente no Instagram. Em 2020 a gente teve outra grande atualização, que é essa, que é basicamente, acho que é o tema principal do podcast, que foi a que teve muitas críticas em relação ao layout, onde eles trocaram todo esse esquema de menu que eles tinham desde lá 2013, 2010, tá? Que é toda essa barra inferior ali, mudaram os botões. Se você abrir o teu Instagram agora, você vai ver que já não é mais como antes, né? A gente tem novos ícones embaixo que vão para outros lugares, né? E o superior também mudou um pouco, né? Então, se você abrir o Snapchat, você vai notar que o primeiro botão ele vai para Home, certo? O segundo ele tem uma pesquisa e o terceiro vem o grande pulo aqui. Foi adicionado o Reels, que é basicamente uma ferramenta que você vai... Alguém já usou o Reels aqui? Ou sabe para que serve? É um TikTok. Aí, pegou bem. Exatamente. Então, como na mesma época, lá em 2016, eles tinham medo do Snapchat, hoje provavelmente eles entenderam que o TikTok está crescendo demais, né? Então eles colocaram o Reels como uma tentativa, obviamente que a gente não sabe a verdade absoluta, mas através de estudo a gente pode talvez ter essa tese, né? Que eles colocaram o Reels como o objetivo principal aqui no menu para você ir nesse portal, que é basicamente um TikTok dentro do Instagram. Você vai ver todos os vídeos, aqueles vídeos mais curtos, inclusive a própria plataforma do Instagram tentou fazer esse esquema de vídeos mais curtos, mais fácil de você visualizar e tal. E isso foi muito importante para
para ele conseguir fazer com que as pessoas deixem um pouco para lá o TikTok e entendam que o Instagram tem tudo isso. Eu acho que a ideia das redes sociais é fazer isso, né? Englobar tudo isso. E eles trocaram a opção de curtidas, que sempre se manteve ali depois do centro, né? Na direita ali, pelo carrinho de compra, né? Pela loja implantada do Instagram. Isso eu acho que, se todo mundo parar para pensar um pouco, faz todo o sentido, né? Porque em 2020 a gente começou com a pandemia e as vendas online cresceram muito, né? Então a gente, o Instagram percebeu que tinha o crescimento dessas lojas online, dessas lojas no Instagram, e as pessoas precisavam comprar e vender, né? Então eles alteraram e colocaram ali o carrinho. Provavelmente eles perceberam que as pessoas já estavam fazendo isso sem ter nenhum tipo de categoria de loja, né? Tipo, o aplicativo ele não foi, digamos assim, ele não foi criado para lojas, mas aí as pessoas começam a usar ele para vender coisas, né? Eu vejo muito assim, que vem, principalmente comida, assim, tipo, por exemplo, docinhos, esse tipo de coisa. Acho que naturalmente começaram a usar para esse tipo de coisa, para querer vender, e aí, ao invés de tentar conter isso de alguma forma, eles se aproveitaram, né? Essa função do Reels, né, eu enxergo que ela é muito parecida com os filtros lá do início do Instagram, né? É um conceito de do it yourself, né? Faça você mesmo, para dar atrativos para o usuário de rede social poder brincar, poder fazer edições, poder fazer o que ele quiser, o que ele bem entender, né? É claro que popularizou lá com o TikTok as transições de vídeos, mas eu vejo que tem um monte de gente hoje estudando sobre isso, e se aprofundando, e ser especialista em transições de vídeos, de Reels e tal. Por um lado é legal e tudo mais, mas por outro também vem aquele cuidado das marcas, né, das empresas pensarem, então tem que fazer Reels, então agora tem que fazer Stories, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Tem que ter calma, porque, vamos dizer, eu vou fazer lá os filtros, se fosse lá atrás, quase ninguém usa mais. Ou usa, mas não é uma coisa assim super relevante. Então, como quase tudo que a gente fala aqui em redes sociais, tomar muito cuidado, com calma, tem que ser ágil, lógico, mas não adianta querer sair fazendo tudo só porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo está olhando. Mas também ignorar não é o caminho, né? É ficar atento e olhar, né? Eu acho... na verdade eu não sei muito bem como expressar isso, mas o Instagram, quando incorporou Stories, ele colocou lá em cima. A primeira coisa que você entra, você vê os Stories. Sim. Aí depois essa questão do Reels, ele colocou no botão que você apertava para postar uma foto. Então, tipo, logo depois que atualizou, várias pessoas estavam reclamando que elas não sabiam como postar foto, mas porque elas ficavam ali e daí ia pro feed do Reels. E daí agora para postar foto lá em cima junto com Stories. Então, a ferramenta acaba meio que forçando o usuário a usar essas ferramentas novas. E, tipo, eu não costumo assistir Reels no Instagram, então me atrapalha um pouco. Aí... Na verdade, rolou uma chuva, né, de críticas em relação a essas atualizações, principalmente porque o usuário, depois de um tempo, ele se acostuma. Ainda mais o Instagram, que foi desde o começo a mesma configuração, né? Mas o Instagram notou que pelo menos é o que as pessoas na área acham, né? E obviamente tem alguns tweets também dos designers do Instagram que relacionam que as fotos acabam sendo importantes, mas não tão quanto o aumento do TikTok. Então talvez eles tenham que fazer com que as pessoas realmente conheçam Reels e usem ele, sabe? E deixar ali a ferramenta de foto como um pouquinho mais complexo de você encontrar, menos evidente, mas que é uma ferramenta já consolidada, né? Então talvez o usuário ele precise ter esse afunilamento até o Reels para ele conseguir se acostumar e conhecer mesmo a ferramenta. E outra coisa que saiu no layout também foi aquele botãozinho de você criar o story lá em cima, né? Aquela câmerazinha. Ele saiu e voltou, ficou a logo agora só lá naquele lado. Porque as pessoas também se acostumaram a usar aquele scroll horizontal para abrir já, né, o Stories. Então eles viram uma forma de você tirar um elemento que já não tem tanta utilidade, porque o Stories também já é bem consolidado no Instagram. É difícil agora existir uma rede social que
sei lá, que façam stories muito mais foda e que comecem a roubar. Tudo tem uma questão comercial por trás, né? Porque, afinal de tudo, o Instagram precisa de dinheiro, de renda, de pessoas que estejam usando. Mas até pensando em conteúdo, uma coisa que é bem evidente e poucas vezes a gente para pensar, é que o Instagram quer que os usuários publiquem mais. Porque ele depende desse inventário para poder vender para os anunciantes. Então, se menos gente postar, é menos conteúdo para mostrar. Então, o que ele quer é isso mesmo, que mais gente poste, que não importa se é a empresa, se é a pessoa, se é influencer, o que for, ele vai querer que postem e fiquem mais tempo, né? Tudo que for para postar mais e ficar mais tempo, para ele é lucro, né? Porque é conteúdo de graça para ele vender depois para os anunciantes, né? E tudo bem, de certa forma, uma coisa ajuda a outra, né? Ele tem audiência, vende, as empresas anunciam. Mas, se você não está ganhando dinheiro para produzir conteúdo e está produzindo conteúdo, talvez você esteja trabalhando de graça. Para alguém. Para concluir, basicamente, você pode usar essa mesma lógica para qualquer coisa na tua vida, né? Que basicamente essas mudanças sutis qualquer tipo de configuração, tanto na tua empresa quanto na tua marca, no teu site, vão fazer muita diferença. Obviamente que a gente está falando do Instagram, que é coisa de milhares de usuários ativos por dia, mas você ficar ligado em relação ao que os teus concorrentes estão fazendo e se eles estão, enfim, com uma novidade muito que vai prejudicar, você vai tirar alguns dos seus clientes, é importante você estar sempre acima e conhecer isso para você conseguir realmente ter essas mudanças na tua marca, na tua empresa, para se adequar ao mercado, ao comércio, né?